Biblicamente. 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 Nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso modo de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora, na Musical FM. Apresentação, Pastor César Cavalcante. Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Biblicamente. Finalzinho de ano, Réveillon chegando, e nós estamos oferecendo a Rádio Musical, a sua produção, nesse dia oferecendo um programa especial. Na técnica do programa está aqui o Doni, e o tema do Biblicamente de hoje, você sabe, quando o programa se chama Biblicamente, é porque nós temos aqui um assunto especial para tratar com pessoas especiais. E o tema de hoje é como amanhã é o Réveillon, né, a virada do ano e tal. Alguns vão passar essa virada do ano na igreja, outros em família, enfim. A pergunta é superstição o cristão passar o Réveillon, a virada de ano, vestido de roupas brancas? Porque é salpicado de gente vestir de roupa branca até na igreja evangélica, na hora da virada do ano, você está entendendo? Então, isso é superstição. Semana passada foi a virada do Natal, né? Como fala, dia 24 para o dia 25, a ceia de Natal, e nós fizemos aqui um programa especial na sexta passada sobre a questão de árvore de Natal e tudo mais. Hoje um programa especial, é superstição ou não é o cristão passar a virada do ano, o Réveillon, vestido de branco? Para tratar esse assunto no Biblicamente, estou recebendo aqui o pastor Tiago Santana, pastor há 22 anos, responsável pela igreja Alicerce, na cidade de Santos, e por causa dessa igreja ele é conhecido como Tiago Alicerce, mas o nome dele é Tiago Santana. Formado em administração de empresas, comércio exterior, tem formação na área de logística portuária, no Ministério tem formação no Seminário Verbo da Vida, é teólogo autodidata. Bem-vindo aqui mais uma vez na nossa mesa, e pela primeira vez no Biblicamente, pastor Tiago Santana. Pastor César, é um prazer estar aqui no Biblicamente, em excelente companhia. Muito obrigado pelo convite. O pastor Luciano, prazer conhecê-lo também. Espero poder contribuir com o debate, com esse assunto, né? E, bom, muito obrigado mais uma vez. Maravilha, maravilha. Com a gente também, pastor Luciano Scala, graduado em filosofia, também tem graduação em teologia, pós-graduação em bioética e pastoral da saúde, também tem pós-graduação em gestão executiva em comunicação, é presidente de uma ONG muito legal, que é o Instituto Viver na Bênção, tenho visto através do Instagram, é vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Bênção e diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos, Chácara Vale de Bênção, acho que é assim. É escritor, radialista, palestrante, apresentador de programa de TV do programa de TV Vale de Bênção. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa, pastor Luciano. Pastor César, bom dia. Bom dia também ao pastor Tiago. É um prazer estar aqui e é muito bom. Vamos falar de um assunto interessante, vamos falar de um assunto que talvez é dúvida de muitas pessoas que estão acompanhando, e eu tenho certeza que aqueles que ficarem conosco vão gostar bastante do nosso bate-papo. Os meus parabéns atrasados, porque ontem foi seu aniversário. É isso aí, muito obrigado. Quantos anos o senhor fez? 41. 41 anos, parabéns. Parabéns. Obrigado. Vamos lá. Eu sou jovem ainda. 41, sei. Sei não, né? Vamos lá. Tiago, bom, quem tá ouvindo a gente, quiser mandar um áudio aí, sua opinião, e aí, na sua opinião, é superstição ou não é? O cara vem com a roupa igual que eu tô hoje aqui. Só que a camiseta eu vou deixar para amanhã. O relógio, até meu relógio tá branco. Só para apresentar esse programa. Olha só como as pessoas do meu figurino pensaram em tudo. Bom, é claro que não tem ninguém que mexe com o meu figurino. Eu mesmo que peguei essa roupa. Mas vamos lá. Pastor Tiago, roupa branca na virada do ano, isso é superstição ou não? Olha, eu sou de Santos, né? Então tô acostumado com o pessoal enchendo a cidade para pular as 7 ondas, né? Para estourar champanhe na beira da praia,
comer lentilhas, são tantas coisas, né? E não é só roupa branca, tem gente que usa amarela porque quer trazer dinheiro, outros se vestem de vermelho porque quer atrair amor, né? Eu penso que para muita gente é assim, para muita gente é superstição, mas para outras pessoas já se tornou mais tradição, né? Acho que ficou uma coisa meio a meio, né? Uns usam mais porque é verão, geralmente uma estação de cores claras, né? E outros, para outros... Você fica de branco? De branco, eu acho que muitos anos que eu não passo de branco, mas assim, a gente, por estar no verão, né? Geralmente, essa época é aquela época que você fica meio vermelhinho, meio coradinho, né? Então, geralmente, nós passamos assim, de roupas claras, cores vibrantes, coisa de verão. Na minha família não existe essa tradição pelo branco, não, mas é assim, para muita gente é uma questão supersticiosa, sim. Tem pessoas que fazem questão de até as roupas íntimas, né, serem brancas para afastar aí qualquer tipo de, sei lá, de energia negativa, assim, que eles acreditam, né. Eu não acredito em nada disso, nós também, provavelmente os irmãos que estão assistindo também não, mas eu não acredito que todo mundo que vista o branco, né, está vestindo por conta de algum teor supersticioso. Já está meio misturado isso. Bom, vamos lá. Pastor Luciano, e aí, na sua opinião, é superstição ou não é superstição? Sim. Parece que é superstição, porque as pessoas, elas... É aquilo que o pastor Thiago estava colocando, né? Ainda mais falando que ele é de Santos, né? E na praia é isso, as pessoas estão de branco. E na verdade é um costume que as pessoas começaram a desenvolver justamente na praia, né? Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em tantos outros lugares. E principalmente aqueles que fazem parte da religião de matriz africana, né? Que leva os barquinhos para Iemanjá e tem todo um ritual. E será que é de lá que vem essa história? Pelo que se sabe, que os brancos se usam em outros países também que não tem essas crenças, né? No Brasil, por volta ali dos anos 50, os anos 70, começou a se usar mais o branco, né? Justamente ligado a toda essa mística. O Brasil é um país muito místico, né? Então as pessoas, elas acabam que levam isso muito a sério, né? E muitos evangélicos vieram do catolicismo, vieram das religiões de matriz africana e já tinham esse costume e continuaram com esse costume. Bom, pastor Thiago, mas aí é uma mega superstição também, tradição tal, né, na cabeça do brasileiro. Porque eu acho que tem até um certo ponto, a superstição, ela talvez seja o catalisador ali do início da coisa toda, mas depois de um tempo acaba virando assim, você vai, por exemplo, no comércio, nessa época tem muito mais opção de roupas brancas do que qualquer outra roupa, então às vezes de repente até a pessoa acha uma camiseta branca, ela vai dizer, não, poxa, eu não posso usar porque senão é superstição, né? Lógico, para muitas pessoas vai ter o caráter supersticioso, para outras vai ser só uma questão de é verão, é final de ano, né? Tá calor, né? Agora, o crente brasileiro é supersticioso? Opa! Sim. Vamos dar exemplo, me dê exemplos. Com certeza, e sobretudo nas igrejas pentecostais, neopentecostais, isso é muito, mas é muito forte, né? A gente vê que nas igrejas da reformadas é menos, mas as igrejas pentecostais e neopentecostais são muito supersticiosas. Fala aí, pastor Thiago. Assim, provavelmente os pentecostais mais clássicos talvez não, né? Mas os pentecostais que já foram mais influenciados pelo neopentecostalismo, com certeza, né? O uso, por exemplo, o camarada descarrega um caminhão de areia de construção na igreja e salpica lá um pouquinho de areia que ele trouxe de Israel e faz a campanha para dizer que o povo vai pisar ali naquela areia e vai ser abençoado, né? Isso é um tipo de superstição, você transforma... o próprio copo com água. Copo com água, né? As igrejas adotaram, até igrejas o toque do chofar. O toque do chofar é muito comum. Tem o negócio de copo com água, né? Agora vai começar também... Tem o lance do sal, que algumas igrejas neopentecostais usam. E o fetichismo dos atos proféticos. Sim. De colocar elementos do judaísmo, né? Colocar em casa, pendurar na porta... E por aí vai, né? Então, pode isso, Arnaldo. Isso aí é considerado... Tipo assim, ouvindo a gente agora, tem o pessoal que tem a mesuzá, deve ter alguém que tem
lá na porta, mas não é judeu. E talvez nem sabe o significado da mesa. A mezuzá que custa de latão R$25 no Mercado Livre, mas é vendido na igreja como se fosse um objeto imantado, né? Por R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000, né? Então, isso também não é superstição. Tipo assim, o cara não passa de branco, mas ele não pode quebrar a campanha de 7 dias de não sei o quê. Ele não passa de branco porque isso é superstição. Mas por outro lado, ele tem que fazer a campanha dos 12 dias que vai começar agora, depois da manhã. E como fica? Quer dizer, e a gente não tem superstição? Você acha que se tem superstição? Olha, quando Quem eu nunca percebe. Quando eu tô assistindo o jogo do Santos, eu costumo Está com a roupa tal. Eu costumo fazer questão de colocar uma camisa, né? Pra não achar depois que a culpa foi minha, se perdeu. Olha, eu sou São Paulino. Vai que perde, você não tá com a camisa. Olha, eu sou São Paulino, eu confesso, eu queria descobrir algum meio que desse certo. Porque pra vocês não tá funcionando. Tá ruim. Talvez seja isso, né? Então, mas a nossa tradição, a gente pega algumas superstições sem perceber. Sim. Então, por exemplo, vou tentar dar exemplo aqui. Oração na igreja ou bênção apostólica. O senhor ministra bênção apostólica? Sim. O senhor ministra bênção apostólica? Sim, eventualmente. Eventualmente ou sempre? Eventualmente. Todo culto não. Eventualmente. Tá, eventualmente. Quando você faz a bênção apostólica, o que o pessoal faz? Faz assim. Então, mas vai cair alguma coisa na mão deles? Não. E depois fecha a mão, né? Esse é um ponto interessante, né? Porque... Eu tô falando de igrejas sérias. Não, sim, é porque existe eu percebo, né? Existe uma dinâmica. Quando a gente olha, por exemplo, você olha para o judaísmo, muitos elementos do judaísmo têm origem anterior ao judaísmo. O próprio uso do hexagrama, ele é anterior ao judaísmo. Culturas anteriores ao judaísmo já usavam aquele símbolo, e muitos elementos da liturgia, do culto do judaísmo já existiam antes do judaísmo, mas no judaísmo eles tinham outro significado, né? Muito semelhante por exemplo, ao próprio batismo, que já acontecia antes até entre os essênios, né? Então, mas ele foi ressignificado. Então, assim, entendo que existem coisas, gestos, né, e atitudes que elas têm muito a ver com significado, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, ela ouve a bênção apostólica, você pode ter duas pessoas com as mãos erguidas, uma com uma atitude supersticiosa, achando que ela está numa espécie de relação... Você também levanta a mão. Não. Você também levanta a mão para adorar a Deus. Não, na bênção. Na bênção? Não, acho que não. Mas talvez eu possa fazer assim. Sim, isso aí é o que? Não é levantar a mão? Mas eu acho que isso tem mais a ver com expressão do que com... É uma linha tênue. Existe uma diferença entre o sacramental, né? E a superstição. Existe uma diferença. Não, tudo bem. Mas, por exemplo, nós, evangélicos brasileiros, nós temos vamos dizer o costume, vai. O costume de, na hora da oração, como que você faz? Abaixa a cabeça. O pastor vai orar, curva a sua cabeça. Né? Vamos orar agora. A linguagem não verbal, né? Todo mundo baixa a cabeça e faz o quê? Fecha os olhos. Então, se você está orando aqui com o olho aberto, parece que é uma falta de reverência. Tipo assim, o pastor tá lá, tá todo mundo orando. Aí o cara tá orando assim, Senhor, não sei o quê. O cara fica... Tá disperso, né? Só que a Bíblia fala que tem que orar com o olho fechado? Em algum texto? Não. A Bíblia manda que tem que abaixar a cabeça em algum versículo? Não. Como é que Jesus Cristo orava? E levantando os olhos ao céu. Então Jesus não baixava a cabeça, ele levantava a cabeça. Entendeu? Exatamente. Então, e Jesus levantando os olhos aos céus diz, e olhando para o céu diz, Senhor, não sei o que lá. Parece que Jesus não orava assim, ó, e tal, com o olho fechado. Então já é também uma questão. Tem um lance, pastor, de dobrar os joelhos antes de subir no altar da igreja, no púlpito da igreja, para pregar a palavra, né? Não existe nenhuma referência
que diz que para você subir ali, naquele patamar um pouquinho mais alto, você tem que dobrar o joelho e orar. Ou que aquilo é um altar, né? Sim. Ou Que a que gente o prédio chama da igreja é um templo, né? Sim. Então tem essa questão, muitas superstições. Eu estou tentando apertar aqui o botão de que cada um de nós tem um pouco de superstição em alguma coisa, né? E que é muito fácil falar assim, não, a irmã tá de vestido branco, já comprou o vestido. Tem gente ouvindo agora a gente aqui que já comprou o vestido branco, a calça, a cueca, a camisa, a blusa, sei lá, para passar a virada de ano. Aí tá ouvindo o debate, Muitas igrejas fazem culto da virada e você vai olhar, por exemplo, as artes de divulgação, os flyers de internet, é tudo com a estética do Réveillon secular, né? Branco, dourado, né? Fogos, e, enfim, é muito comum. Então, e como se comportar aí? Até onde é tradição e aonde onde passa a ser uma adesão a uma cultura mundana ou coisa parecida? Sim, porque é cultural, né? Esse lance do branco é cultural e a gente tem que entender que a igreja faz parte da sociedade e a igreja acaba aderindo a esses elementos, inevitavelmente. O que nós precisamos ter é a cautela de passar para a igreja, transmitir para a igreja que isso não tem efeito algum, que se você usar branco, verde ou azul ou preto, qualquer cor, isso não vai ter um efeito. O que vai ter o efeito é a presença de Deus na tua vida e você ter um ano compromissado com Deus, mas a cor que você está vestindo, isso não vai interferir em nada. Eu acredito que o nosso papel, a nossa parte é justamente transmitir isso para a igreja, né? Tem uma questão aí que é um pouco... Acho que o que contribui para a gente talvez tentar entender isso daí é a própria filosofia, né? Que fala sobre o signo, né? O símbolo, o significado e o referente. Uma coisa é o símbolo, outra coisa é o significado e outra coisa é o referente. Então, eu posso olhar para um símbolo e interpretar esse símbolo com um determinado significado e o Luciano olhar para esse mesmo símbolo com outro significado, né? Então, muitas pessoas vão se relacionar com o branco sem a questão do significado apontar para uma espécie de crença mística do efeito do poder da cor branca sobre qualquer coisa na vida dela, e outras pessoas vão embarcar por conta disso. Mas vamos lá, eu concordo também. Só que aí já não é um mau testemunho. Por exemplo, eu não estou todo de branco, aqui eu só me filma dessa parte, até meu relógio está branco hoje, mas se eu for com essa roupa, camisa branca, relógio branco, sapato branco, calça branca, paletó branco, no culto, por mais que eu não tenha isso, para mim é uma questão de tradição, não de superstição, ok. Mas eu não vou deixar um mau testemunho no ar, na jogada, porque eu chego lá, um varão de branco acabou de chegar. Porque ninguém vai falar, foi a primeira roupa que eu achei lá. Não. Entendeu? Mas tem... A não ser que o senhor seja enfermeiro, médico, sei lá. É branco, mas olha que interessante, né? Porque o branco e a roupa branca, ela tem outros significados na cultura, né? Ela significa paz, significa santidade. Então, talvez se de repente a pessoa chega de branco, vamos dizer assim, descalço, com um patuá ou com uma rosa, aí você vai olhar, opa, peraí, você tá fazendo saravá ou você tá vindo no culto, né? Mas será que nós não temos também patuá? Por exemplo, abra a carteira aí. Você não tem uma nota de $1 lá dentro? Eu não tenho. Uma nota de não sei o quê. O senhor tem? Eu não tenho. Tô pesquisando, né? Tô jogando aqui. Eu não tenho. Será que a pessoa não tem uma nota de, esse dinheiro aqui foi meu pai que me deu, nunca vai sair da minha carteira. Ou isso aqui é uma nota de $1 que eu deixo aqui. Tem uns crentes que gostam. Essa aqui é uma não sei o que lá. Tem uns crentes que gostam. Então, o Freud chamaria esse tipo de totem, né? O Freud chamaria isso de totem. Mas não é o tipo de patuá? Não, pastor César, até, olha só, né? A própria nossa cultura evangélica às vezes transforma o próprio líder, né? O próprio pregador que você gosta, ou uma pessoa que você considera mais ungida, mais especial. Muitas vezes nós fazemos até de pessoas uma espécie de amuleto ou de artefato místico, de totem de poder, né? Quantas pessoas não sentem, por exemplo, um ambiente mudar quando uma certa pessoa entra porque a considera mais ungida, sendo que
no Novo Testamento a gente vai aprender que o Espírito Santo habita em todos nós. Uma vez eu estava mediando um debate e a pessoa falou uma palavra que eu nunca tinha ouvido naquele contexto, e eu fui estudar e tinha mesmo. Era isso, a pessoa era uma psicóloga, ela até da nossa igreja. Ela falou: isso aí é toque religioso. Eu falei: toque religioso? Tem isso? Tem. Porque o toque é o transtorno obsessivo compulsivo. Tem gente que tem isso, essa compulsão, na área da espiritualidade. Se o pastor não colocar a mão, a culpa não é do pastor. Às vezes que a pessoa tem toque, se o pastor não colocar a mão, ele não vende a casa. Se o pastor não der uma palavra para ele, tipo assim, complicado, sabe aquelas pessoas que o pastor ora, mas essa oração não vale, tem que orar por mim só. Eu vou lá e falo, eu não tô... Claro que tem pessoas com situações pessoais, complexas, e que precisa do atendimento pastoral, e o pastor existe para isso também, ir lá, estender a mão e tudo mais. Agora, tem gente que todo culto, quando termina, vai falar: pastor, você ora por mim? Mas o que é? Não, ora por mim, porque tem que orar por mim, porque eu vim na igreja, então você tem que ter uma oração. Aí também tem o toque. Ela faz do pastor um amuleto, né? Mas isso daí tá muito ligado à formação cultural da pessoa, né? Você vai ver de onde que ela veio, a origem que ela tem, religiosa, certamente veio de uma religião que existia isso. Que a pessoa não saía sem tomar um passe, ela não saía sem o líder colocar a mão sobre ela, e trouxe isso para a igreja. É verdade. Agora, se a gente, tipo assim, eu vou banir então o branco, porque, entendi, isso é superstição. Só que se eu tô falando pra pessoa, a pessoa vai ouvir nesse programa: tá bom, então eu vou tirar a linha de branco, nem vou, porque não sei o quê, não quero dar uma... o pessoal ficar falando que tô associando, tudo bem. Só que esse toque religioso e essa superstição por coisas dentro da igreja, que acha que o altar, que eles chamam de altar, não sei por que eles chamam de altar, mas eles chamam de altar. O altar... Eu sei por quê. Por quê? Porque quando você diz que você pega uma região da igreja, né, um ponto ali da igreja, e diz assim: isso aqui é o altar. Aí você vai dizer assim: traga a sua oferta no altar. O altar não deve nada para ninguém. É uma das frases que... Mas altar é onde mata o bicho. Pois mas aí a pessoa entende o seguinte: vou colocar R$1.000 aqui no altar, Deus vai me devolver 10.000. Esse tipo de superstição que muita igreja... Isso daí Rudolf Otto, ele vai dizer que a pessoa, ela tem esse fascínio pelo sagrado. Então, a partir do momento que você torna um lugar, coloca aquela fita, não pode passar daqui para lá, você não pode ver o que tem atrás da cortina, isso causa um fascínio nas pessoas. E elas ficam iludidas por isso. É um fenômeno que acontece na religião. É uma espécie de hipnose, né? Sim. Não, mas aí, por exemplo, Deus fez isso. Então, lá quando fez o tabernáculo. Sim. Ele tinha uma cortina, foi daqui para cá. Exatamente. E as pessoas transferem isso para os nossos dias de hoje. Porque aquilo ali era uma representação de Cristo. Tinha um sentido. Por um lado, eles entendem que o púlpito, o palco, é o santo dos santos. E por outro lado, eles entendem que o altar, como? Tem que decidir, porque o altar fica do lado de fora. E fazem do pastor o sumo sacerdote, né? Então, quer dizer, a pessoa não está de branco, mas acredita em tudo isso. Sim. Então é melhor não acreditar em tudo isso e ficar de branco. E às vezes a pessoa acredita em tudo isso, mas ela diz: não, o problema é a árvore de Natal. Exatamente. Você agora já foi, mas você fez árvore de Natal? Sim, na minha casa tem árvore de Natal. Você teve árvore de Natal? Já tive. Não, agora, esse ano. Esse ano não. Por quê? Não, por nada, mas não tenho nada contra também a árvore de Natal. Você acredita há quanto tempo? 94, 93, quer dizer? Então... Você? Também de 30 anos. 84. Tá. Agora veja, tinha árvore de Natal em igreja antigamente? Não. Na época não. Eu cresci, a minha infância foi na igreja presbiteriana. Amava a árvore. E depois, com 15 anos, eu fui para uma igreja pentecostal que montava a árvore e depois passou a demonizar a árvore e depois montou. A mesma igreja? Mesma igreja. Montava e depois deixou de montar. E agora não monta mais? Faz tempo que eu não participo, né? Mas eu acredito que ainda não esteja montando. Tá bom. Bom, vamos virar aí, a gente tem que fazer um intervalo e a gente volta já. Aliás, a sua opinião, manda pra cá, 98484-9988, esse é o programa, esse é o programa Bíblia
biblicamente, e aí, num especial de virada de ano, falando sobre o cristão e as superstições. Vira aí, Doni. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente. E eu quero falar com você sobre a Escola de Pregadores. Se você tem chamado estratégico para pregar, então eu tenho um recado específico que pode transformar o nível da sua ministração. A Escola de Pregadores é um projeto 100% online, completamente digital. Você estuda de casa, da hora de que cidade você quiser, no tempo que você quiser. Nesse mesmo momento agora deve ter gente estudando a Escola de Pregadores, porque nós temos milhares de alunos. Então, com certeza, tem gente do Japão, tem gente do mundo inteiro. E você pode entrar nessa próxima turma com 60% de desconto. Primeiro eu vou explicar o que é a Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores não é um acervo de pregações. Isso você tem aí nas redes sociais com certa facilidade. Então não é um acervo, na mulher samaritana tem que falar isso, no cego de Jericó tem que pregar assim. Não, esquece isso aí. A Escola de Pregadores, ela é uma capacitação. Então, no primeiro módulo, a gente trata sobre o seu chamado, o seu ministério enquanto pregador ou pregadora do Evangelho, a inspiração, qual o lugar da inspiração na tua vida? Toda pregação, ela vem a partir de uma inspiração. Uns vão chamar inspiração, outros vão falar insight, outros vão falar ideia, não importa. Como você lida com isso? Já aconteceu de você ter uma inspiração para pregar e depois você esquecer, porque você não parou para anotar, não deu a devida, talvez honra mesmo, né, ao seu chamado, e por não ter honrado, acabou esquecendo. Ou então anotou, mas você anotou tão rápido que depois você ficou com uma anotação lá que não diz nada para você. Então, como resolver isso de uma vez por todas? O segundo módulo chama-se o caminho da pregação. Onde uma pregação nasce? Como vem essa inspiração? É lendo um livro? Pode ser. É lendo um livro fora da Bíblia? Pode ser também. É ouvindo um programa de rádio, um pregador, ouvindo uma mensagem, lendo um texto bíblico, ouvindo um louvor, é orando de joelhos, é num sonho. Por onde vem essa inspiração? E uma vez que vem, o que eu faço? O próximo passo, qual é o próximo passo? Como transformar uma inspiração? Porque o que é uma inspiração? Uma inspiração é uma sacada dentro do texto, uma ideia dentro de um texto bíblico, por exemplo. Agora, você concorda que a pregação você consegue passar para outra pessoa com 5 minutos? Você pode falar, lá no livro de Jó, tal, não sei o quê, eu estava lendo o texto, tive uma inspiração disso, daquilo, tal. Ok. Agora, como transformar isso numa pregação, num sermão bem concatenado de 1 hora, de 50 minutos, de 45 minutos, sem ser repetitivo? Como dividir o seu sermão em tópicos didáticos, tá? E tem gente que não consegue sair de um e passar para o outro, fica ali rodeando, aí o sermão fica cansativo, e quando fica cansativo, as pessoas desembarcam do sermão. A importância da introdução. Quantas pessoas vão pregar, ao invés de abrir a Bíblia e pregar, começa a falar das viagens. Olha, eu conheci o pastor quando ele era criança, não sei o que, ninguém está lá para isso. Então, quando você chega para pregar, tem lá 100 pessoas no culto. Quando você saiu da igreja, todos os 100 dizem amém. Eles estão com você. Mas se você fica 10 minutos enrolando e não traz nada para a igreja, esses 100 desembarcam. A maioria deles já desembarca. O cara lá abre a Bíblia e fica lendo outra coisa. Os 100 continuam lá, mas a sua audiência é diferente do número de presentes no culto. E como resolver isso de forma fácil e didática? Como dividir em tópicos? O que você faz no primeiro tópico? O que você faz no segundo? Como é que passa de um para o outro? E no último tópico? E na conclusão? Quantos tipos de conclusão existem? É uma conclusão quando você prega sobre arrependimento, outra conclusão quando você prega sobre uma exortação sobre a oração, chamada oração, é outra conclusão quando você prega sobre um alerta para a igreja, é outra. Qual a diferença? Todo mundo fala hoje que o sermão é expositivo. Nós temos grandes pregadores hoje que gostam, exaltam o sermão
sermão expositivo, sei lá, do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu mesmo gosto de pregar expositivamente, é mais gostoso. Mas quem é pastor de igreja sabe a importância de um bom sermão temático. Às vezes você não quer ficar só expor um texto, você quer trabalhar um tema, você quer pegar o tema, a falta de oração na igreja. E você vai expor, trabalhar não só um texto, ou uma perícope, ou um capítulo, não, ou uma história. Você vai trabalhar o tema na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Esse é o sermão temático. Como que eu escrevo um sermão temático? Como eu escrevo um sermão textual? Como eu escrevo um sermão expositivo? Bom, tudo isso você tem na escola de pregadores. Então, a escola de pregadores é mão na massa. Caderno, caneta, vai entrar na escola de pregador, já compra um caderno, pega uma caneta e comece a assistir às aulas, tá certo? Vamos lá. A escola de pregadores custa 10 parcelas, são 10 pagamentos, ele fica um ano disponível, 10 pagamentos de 99, de 100 reais, 10 de 100 reais, tá? 99, o pessoal do marketing é 99, para você não pensar que é 100, beleza? Tá. Qual é a promoção de hoje? De R$1.000, 10 de 99, você vai pagar, é assim, R$1.000, 600, que é 60%, deixa com a gente. Você vai pagar 400. Esses 400 você divide em 3 vezes de 133. Então dá os R$400, dá 399, dá os R$400. Então, se você pode pagar R$133, cara, presta atenção, 133 contos. Coloque esse gasolina no seu carro e vê até onde vai. Agora, invista isso na sua capacitação e vê até onde você vai. Entendeu? 990076844. 990076844. Comece 2023 diferente de 2022. Invista no seu ministério. É um pequeno investimento, R$133. São 3 parcelas e no cartão. E você não paga mais nada. Não tem que pagar entrada, ingresso, não tem que pagar matrícula, não tem que pagar juros, nada. 3 de 133. 990076844. 011 São Paulo, 990076844. 990076844. Coloca teu nome, tracinho. Pregadores, quem acha caro o preço do conhecimento não sabe quanto custa, qual é o preço da ignorância. A ignorância custa muito mais caro. 990076844. Vira aí, a gente volta já. Vai. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Estamos de volta com o programa Biblicamente. Dona, aumenta meu som aqui, por favor, please, s'il vous plaît. Aí pronto, deu certo. E você que está ouvindo o programa Biblicamente, a partir do próximo ano nós abriremos algumas vagas para a Escola de Ministérios. Fique ligado aí na Escola de Ministérios. Hoje, como você sabe, as vagas não estão abertas, estão fechadas, mas virou o ano, se Deus quiser. A gente, na próxima segunda-feira, a gente vai abrir uma turma de começo de ano para a Escola de Ministérios. Se você quer estudar teologia, curso de teologia presencial pela FTB, também você vai ter essa oportunidade e essas dicas serão dadas na próxima semana. Então fica ligado. Se você conhece alguém que quer estudar teologia, se formar em teologia ou participar da Escola de Ministérios, então fica ligado a partir de segunda-feira neste programa, neste canal. E voltamos aqui a falar da questão de amanhã, né? Que hoje, sexta, amanhã, sábado, é a virada para o próximo ano de 2023. Eu sei que o tema hoje é sobre o cristão de branco e tal. Em off a gente estava falando sobre o pastor Tiago Ser de Santos, e lá em Santos vai milhares de pessoas, sem medo de errar, milhares de pessoas de roupas brancas, com aqueles barquinhos, e com coisa dentro daquele barco e tudo mais. Emporcalham a praia toda. E despacha para quem que é? Para Iemanjá? Iemanjá. E tudo mais. Que sim. O que o pessoal de Santos pensa disso? Como é que fica a situação da praia no outro dia? Muitas vezes o santista, né, a pessoa que mora ali na redondeza da praia, eu moro no bairro de Imbaré, bem atrás ali da Basílica do Santo Antônio de Imbaré, uma região ali bem conhecida de Santos.
E às vezes nós que somos da cidade, não participamos, porque é um pouco desconfortável. Você amanhece o dia, no dia 1º de janeiro, a areia da praia é toda emporcalhada com garrafas, milhares de garrafas de champanhe, aquele champanhe, a Cidra Cerezer, né? Aquele cheiro, uma mistura de cheiro de bebida alcoólica barata com flores já ali se desfazendo, né? Bem desagradável. Leva uns dias. Fora o pessoal que fica ali também se desfazendo na areia. Muita farofa, né? Muita farofa, Mas então, mas emporcalha o mar também, não é? Porque também o cara vai com caminhões lá e leva dias pra... Fica sujando a praia. A Praia de Santos, ela não é uma praia muito balneária, né? Porque a Praia de Santos, ela é uma praia que tem ali a entrada do Canal do Porto e é uma praia que era um manguezal, né? Ela é uma barra, então ela tem uma água um pouco mais escura, areia um pouco mais fina, não tem aquela aparência de praia oceânica como tem no Guarujá e tudo mais, né? Então se ela estiver suja, fica desagradável, né? E acontece, a gente leva um tempo assim, eu evito a praia nessa época do ano por conta disso. Bom, pastor Luciano. Deve ser complicado, né? Porque a gente que daqui, assistindo na televisão, já acompanha, já fica impressionado, imagine quem mora ali, né? Deve ser bem complicado. Como também quem mora na região aqui da Paulista, né? Porque essa região também aqui fica tomada de pessoas. Na Avenida Paulista também. Aqui a Paulista região, as pessoas, os moradores aqui da região, pessoal de mais idade que talvez não goste muito desse movimento todo, final de ano vira um caos. Vira um caos, né? Como também nas periferias, eu sou da periferia, né? Minha igreja fica na Vila Brasilândia, ali também é uma região que chega nesse período, muito barulho, os meninos andando de moto, fazendo aquele barulho todo, complica também. Bom, e a gente estava falando sobre, né, superstições e posicionamento da igreja e tudo mais. Eu me lembro que eu trabalhei durante alguns anos no ICP, no Instituto Cristão de Pesquisas. Então, na época do, sei lá, Paulo Romero, Joaquim de Andrade, o próprio Nathanael Rinaldi, que é de Santos. Não sei se você conheceu o Nathanael. Eu tive a alegria agora, faz uns 2 ou 3 meses atrás, o sobrinho dele, o Lucas, esteve na minha casa, me levou uma Bíblia de estudo apologética, um conjunto de livros, me mandou um abraço do pastor Nathanael Rinaldi Júnior, disseram que estão muito alegres com o trabalho que eu tenho feito na internet, fiquei muito feliz. Você conheceu o Nathanael Rinaldi? Conheci o pastor Nathanael Rinaldi e durante um bom tempo tive muita raiva dele. Porque você era do outro time. Sim, porque eu era do outro time, né? E agora falando dele que ele já morreu. E ele teve uma participação muito forte nisso. Muita coisa que eu, assim, porque eu convivi com o pastor Nathanael em conselho de pastores, aprendi a respeitá-lo, né? E ele tinha, assim, pontos de vista bem diferentes do meu. Bem contundente, né? E assim, e aquilo foi me ajudando a abrir os olhos, foi me ajudando a entender. Então, sou muito grato. Eu trabalhei 7 anos com ele, lá no ICP, interno ali. E aí, eu levei o pastor Nathanael Rinaldi para casa em Santos algumas vezes. Ele vinha, depois eu falava, eu te levo lá. Aí eu levava ele em casa. E o que o ICP fazia ali? Olha, se brincar, eu acho foto, ainda devo ter, de Paulo Romero, Joaquim de Andrade, o Nathanael Rinaldi vestido de pai de santo, cara. Sim. Lá na praia, no Réveillon. Evangelizando, porque os pais de santos ficam dando passe. Então, eles iam com aquele negócio, tal, e chegava lá e falou assim, você quer um passe? Tá, vem aqui. E orava. E mandava ver nesse pessoal. Pai. Exatamente. Estratégia, boa estratégia. Estratégia. Agora, é uma estratégia também a gente se fantasiar de branco para ir pra igreja. Para atrair, né? Porque tem gente que usa esse argumento, né? O que se faz para atrair na época do carnaval e por aí vai, né? Não sei se é tão válido, não. Eu não consigo imaginar pessoas, os apóstolos, se fantasiando na época de carnaval. Outra pergunta. E a oração na igreja? O Réveillon, a virada na igreja, ao invés de ir na casa? É uma superstição? É uma primazia? Não. Estou dando aqui o primeiro do ano para Deus, estou aqui louvando a Deus, louvando o nome do Senhor e tal. Como que é isso aí? Como vocês entendem essa questão? Eu entendo que o Réveillon, enquanto uma devoção, né, um devocional, não tem problema nenhum. Agora, quando você trata o Réveillon, a virada do ano na igreja, como
com fetichismo, aí já é problemático. A pessoa acreditar que não, se eu não passar o final de ano na igreja ajoelhado, eu não vou ter um ano bom. E aí já foi pro lado da superstição, porque é uma linha muito tênue, né? Entre a devoção e o fetichismo. É a mesma linha entre fé e fideísmo, né? Tem muito a ver com o jeito como o nosso olhar para aquilo que a gente está fazendo. Se tem um olhar... Você vai passar na igreja? Não costumo passar, pastor, há muitos anos. Eu não costumo passar na igreja. Não era legal? Era legal, era gostoso, e acho assim que a igreja, por exemplo, um pastor amigo meu aqui de São Paulo, o pastor Renan, ele faz o Réveillon na igreja porque ele tem muitas pessoas na igreja que não tem família. Então ele faz o Réveillon na igreja para atender esse pessoal que não tem família. Eu acho que isso é um motivo excelente para isso. Mas é quem tem família. Quem tem família. Porque... Eu, por exemplo, lá na minha igreja, a igreja vai fazer 20 anos agora em 2023, a igreja que eu sou pastor. Então teve uma época, nos primeiros anos nós fazíamos, depois eu fiquei bons anos sem fazer, e faz uns 3 a 4 anos que nós fazemos. Não, aí teve a pandemia. Teve também a questão da pandemia. Nós estamos 2 anos sem ter. Sim. Daí, esse ano nós não teremos. Nós não faremos também. Então tá no 3º ano sem ter. Sim. A nossa igreja faz a virada do ano, o culto da virada, começa às 10 da noite, vai até meia-noite e pouco, e depois já janta na igreja, cada um leva um prato, aquele esquema. Mas nós ficamos 2 anos sem ter por conta da pandemia, e agora vai ter. Esse ano vai ter. Então, amanhã, estamos lá. Estamos lá, firme e forte, todo mundo de branco, tô brincando. Você fala assim, mas vai... Tem muita gente que não... Mas tem muita gente que não veste branco, mas põe roupa nova. Mas tem que ser roupa nova pra começar o ano. Assim aí, ó. Tô brincando. E não come galinha, porque galinha cisca pra trás. Tem as comidas, lentilha. Por que é lentilha? Eu não sei. Mas falam que é lentilha, romã, não sei o que e tal. Agora o crente carne de porco. Então, o crente tem esse negócio, mano? Os crentes de hoje em dia tem. Eu uso roupa nova porque meu aniversário é dia 29, então eu sempre ganho algum kitzinho. Você já ganhou ontem, já ganhei um kitzinho pronto. Tá bom. Agora, tem esse negócio de a pessoa participar disso inconscientemente, porque acabou virando uma moda, acabou virando é assim que as pessoas vivem, é assim que as pessoas fazem, é assim que elas andam. Ou tem aquela questão de que não, Deus vai me abençoar porque eu estou de branco, e branco é paz, e branco é sei lá o que é, e tal, então agora, e tal. Você acha que alguém acredita mesmo? Você acha que alguém acredita mesmo que a cor da roupa dela... Acredita, pastor? Vai definir? Ô, pastor, acredita. Tem uns crentes que acreditam. Tem gente que acredita. Queria dizer que não, mas tem sim. Questão do amarelo, questão do... se fizer uma pesquisa lá na igreja... Tem sim. Não digo na minha, né? Ou tem aqueles irmãos porque na minha o pessoal lá instrui. Tem aquele pessoal que é o seguinte, né? Vai que, né? É melhor passar, vai que. Então, bom, infelizmente nosso tempo é curto, mas não, ainda temos alguns minutos. E eu queria ver se tem ouvinte para falar com a gente, mas parece que não. O Doni falou que não temos ouvinte, porque os ouvintes estão na loja comprando roupa branca. Nos preparativos, nos últimos dias, nas últimas horas aí de 2022. Agora, e essa na virada, já que tem também a superstição, e os 12 dias? Calma, antes de vocês falarem. Quem inventou os 12 dias de clamor foi um pastor que é um grande amigo meu, que tem programa aqui, que é o pastor Paulo Lutero de Melo, do Brasil para Cristo. E quando ele colocou 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Até hoje ele faz. Não tem nada a ver com o que as pessoas fazem hoje nas igrejas, que agora esse mês que profetiza, não sei o que, tal. Na verdade, o que o Paulo Lutero faz, se estiver me ouvindo, vai aqui um beijo. As pessoas trazem coisas, tipo, um dá uma panela de pressão, outro dá uma bicicleta, outro dá uma torradeira, outro dá um celular, ele coloca tudo assim na frente e vai dando presente para as pessoas. Olha que legal. Não tem nada a ver com as campanhas mirabolantes. Mas ele colocou lá 12 dias de clamor, são os 12 primeiros dias do ano, culto. E nesses 12 dias
é bênção pro pobre ali, pra pessoa que tá precisando de alguma força e tal. E ele fala assim, ó, nesse dia nós vamos orar para que o mês de janeiro seja uma bênção. Amanhã, na oração específica, nós vamos orar pelo mês de fevereiro. Depois, nós vamos orar pelo mês de março. Depois, bom, tudo bem. A gente não ora por uma viagem. Claro. Você vai viajar, ora. Você amanhece o dia, ora. Você vai comer uma comida, ora. Qual é o problema? Mas daí ao que virou hoje, também tem uma diferença grande. Vocês acham que as igrejas que têm campanhas de 12 dias têm essa questão supersticiosa? Na minha igreja, nós fazemos essa campanha dos 12 dias, né? Geralmente nós não fazemos no dia 1º, nós... Você sabia que foi o Paulo Lutero que Sabia porque eu ouço a rádio há muitos anos e eu já ouvia ele há muitos anos. Foi aqui nessa rádio? Sim, há muitos anos atrás ele já divulgava, né? É isso aí. Pelo menos há uns 25 anos atrás. E eu faço isso na igreja da campanha, não faço nos dia 1, dia 2, porque eu acho que ainda está muito movimentado. O pessoal está viajando. Mas eu tenho uma lógica para essa campanha, pastor. Talvez muitos pastores não fazem com a lógica que eu faço. Geralmente as 2 últimas semanas de dezembro são semanas que a igreja fica muito agitada, no sentido das pessoas correndo para cá, correndo para lá, e é festa, falta nos cultos, viajando, amigo secreto, é festa da empresa. Esses primeiros dias de janeiro, quando nós fazemos essa campanha, a igreja ela retoma. E eu tenho a impressão que as pessoas que estavam tão agitadas no mês de dezembro, em janeiro elas começam a voltar ao eixo normal. Então eu uso essa campanha para justamente trazer a igreja novamente. E é uma campanha que eu acho muito boa, porque são 12 dias que a gente está ministrando, ensinando, levando a palavra. Nós oramos por cada mês também, como o pastor Paulo Lutero faz. E eu acho muito bom. Não são todos os pastores que têm o pensamento que eu tenho, que tem essa lógica do pastor Paulo Lutero, pensam de outra forma. Eu uso dessa maneira e desde quando nós fazemos tem funcionado muito bem. Pastor Tiago. A gente volta para aquela questão do significado, né? Se você faz com o significado como é o significado original, né, do pastor Paulo Lutero, é isso, né? Ou seja, com assim um objetivo de devocional, né, de oração, de clamor, que é algo que a igreja tem que fazer mesmo. Ok, não há problema nenhum. Agora, quando isso se torna um fetichismo, se torna uma espécie de elemento mágico, né? Olha, se você não vir, cuidado, hein? Se você perder aí o terceiro dia, teu mês de março vai ter problema, né? E aí a gente sabe que esse tipo de coisa é como se você prometesse algo que você não pode entregar, então você está trabalhando com mentira, com engano, e isso não é algo de Deus, né? Mas quando é devoção, qual o problema? É isso aí. Eu volto e meia recebo convite para pregar em campanhas assim e atendo todos os convites e tento, em cada oportunidade, trazer uma palavra da parte de Deus. É o que temos que fazer, é o que podemos fazer. Infelizmente, nosso tempo é curto demais, então vamos para a vinheta de considerações finais e a gente volta já. Bom, gente, pastor Luciano, quero te agradecer por esse tempo junto aqui. Quem quiser conhecer o senhor, suas redes sociais, a hora é essa de se apresentar aí e as pessoas... Gente, cada pessoa que é convidada aqui é escolhida a dedo. Sigam, prestigiem, vão conhecer o trabalho. Esse cara tem um trabalho social fora do comum, super vale a pena conhecer. Pastor César, obrigado mais uma vez, obrigado pastor Tiago, quero agradecer a todos que ficaram conosco, desejar um 2023 muito abençoado, e eu quero apresentar o nosso projeto. Eu sou pastor da Vale de Bênção, comunidade Vale de Bênção, mas também sou responsável por um projeto social com moradores de rua. Toda sexta-feira nós distribuímos 1000 refeições no centro da cidade de São Paulo. 2022 foi um ano muito trabalhoso. Deus preparou para nós comprarmos um salão muito grande. Nós vamos ter uma cozinha de 100 metros quadrados, que vai ser inaugurada agora em 2023. E você que pode nos ajudar, você que pode ser um parceiro nosso, distribuir 1000 refeições semanalmente não é fácil. Então você conhece mais acerca do meu projeto com os dependentes químicos, a Casa de Recuperação, através das minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, lá no YouTube. Se você procurar Luciano Escala, você me adiciona e você vai ter acesso, vai ter mais informações acerca do projeto. Nós estamos reformando essa cozinha,
precisamos de amigos, de parceiros, e se você pode nos ajudar, entre em contato comigo. Maravilha. Qual que é o arroba? Luciano Scala, ou pelo meu WhatsApp. Tem muita gente que me procura quando eu saio daqui para falar sobre dependência química. Tem alguém da família? Me chama no WhatsApp. 011 96424 2661. 011 96424 2661. Maravilha. Pastor Tiago, um prazer te receber aqui mais uma vez, suas considerações finais e seu contato também. Pastor César, obrigado, foi um prazer. Pastor Luciano, foi gostoso estar aqui, né? Foi divertido. Meu nome é Tiago Santana, mas nas redes sociais eu sou conhecido como Tiago Alicerce. O cara tá mandando ver até no TikTok. Lá tá o Tiago Alicerce? Também é Tiago Alicerce no YouTube também. Então, estamos lá em Santos, né? Com a igreja Alicerce, uma igreja que tem alguns anos já e, enfim, queremos receber você. Se você for lá para Santos, não para pular 7 ondas, né? Pode nos visitar. Então vamos lá, o arroba seu Tiago com H Alicerce. Tiago TH, Tiago Alicerce, na rede social que você escolher. Doni, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Infelizmente nosso tempo é curto, eu tô ficando por aqui. A notícia ruim é que esse programa termina e agora só no próximo ano. Poxa vida. Mais conhecido como segunda-feira. Segunda-feira estamos de volta, minha gente. Mas hoje ainda, logo mais às 2 da tarde, tem o bom e velho programa Crescendo na Fé. Então calma, a gente volta a se encontrar hoje. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.